Boa noite a todos, todas e todes. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual doutora Andrea Tartucci, presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André. Dr. Leonardo Dominichelli Pereira, vice-presidente da OAB Santo André. Doutora Amanda Garcia, presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da OAB Santo André. E a nossa palestrante da noite, doutora Cláudia Luna. Muito obrigada pela presença de todos. Eu passo a palavra à presidente da nossa subseção, doutora Lucy, para início dos trabalhos. Obrigada, Priscila. Boa noite, meus amigos que estão aqui presentes, minhas amigas, todos e todas e todes, E hoje também nós estamos aqui a recepcionar todas as pessoas lindas, maravilhosas, poderosas e empoderadas. Então, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de cada um nesse evento com um tema tão importante, especialmente quando se trata de um tema abordando a violência e numa época tão delicada que estamos agora vivenciando com a Covid-19. Inclusive, hoje, com o novo decreto, passamos para a fase vermelha, perdemos um amigo, advogado da nossa subseção, então são realmente momentos difíceis. Trazer esse tema de extrema significância é muito importante. Então, eu gostaria de cumprimentar meu vice-presidente, meu amigo, Dr. Leonardo Dominichelli, que hoje está aqui representando a ala masculina, nesse ambiente virtual, do qual eu me sinto muito orgulhosa de compartilhar a mesa com ele. Quero cumprimentar também a presidente e vice-presidente da Comissão da Mulher em Situação de Violência, respectivamente a doutora Amanda Garcia, a doutora Priscila Koga, que também é nossa diretora de comissões. Muito obrigada aqui pela presença, pela participação, pelo empenho, pelo comprometimento, envolvimento com uma comissão que exige tamanha sensibilidade, agilidade, na resolução das demandas e expedientes instaurados na Casa da Advocacia Andreense. E eu sou testemunha, me sinto representada também do trabalho que essas duas incríveis mulheres têm realizado frente a essa comissão. Doutora Cláudia, é um trabalho magnífico, incrível, sigiloso, discreto, mas extremamente importante. Meus cumprimentos, então, especiais à palestrante da noite, doutora Cláudia Patrícia Luna, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo, ou seja, Priscila, a poderosa das poderosas, não é isso? Então, muito obrigada, Cláudia, pela prontidão no aceite do convite, para ministrar aí os seus vastos conhecimentos nessa noite. Me sinto uma aprendiz. Já tive a grata oportunidade de ouvi-la palestrar, em outras ocasiões estivemos juntas e realmente eu tenho muito ainda a aprender, não só nesse tema, mas em tantos outros que você domina. Então, muito obrigada por estar aqui hoje na nossa Casa da Advocacia Andreense, ainda que nesse formato virtual. Então, você, querida, é uma advogada, é um ser humano com uma empatia ímpar e uma habilidade incrível, Priscila, Amanda, de alcançar a alma das pessoas, em especial a da mulher. Então, mais uma vez, em nome da OAB de Santo André, de toda a diretoria, doutor Leonardo Dominichelli, agradeço sua honrosa presença conosco na OAB de Santo André. Espero que todos aproveitem, todas e todes,
aproveitem o conteúdo carinhosamente preparado para a doutora Cláudia Luna, especialmente em razão da comemoração, se é assim que eu posso dizer, ao Dia Internacional da Mulher no próximo dia 8. Pois bem, a pandemia, meus queridos, minhas queridas, nos causou grandiosos impactos e nos fazendo refletir questões existenciais, familiares, questões íntimas, profissionais, e também aquela mulher nos fez pensar, naquela mulher que passou por situação de violência. Então, além de ter refletido sobre tudo isso, uma reflexão que a comissão também nos traz com frequência, teve um peso insustentável, né, essa mulher que carrega sozinha muitas vezes. Pois bem, esse peso ele precisa ser aliviado. Por isso, com todo respeito aos meninos aqui hoje presentes, né? Sempre falo isso carinhosamente. Nós mulheres, nós precisamos sempre estarmos unidas pelo laço da sororidade, inclinando-se a dor, a nossa dor para a dor da outra, auxiliando, orientando no que for preciso, e ainda que o silêncio queira prevalecer. Nós não podemos deixar isso acontecer jamais. A OAB Santo André, então, por meio de sua diretoria, mais uma vez, todas as comissões, tem usado essas ferramentas possíveis no sentido de propor ajuda às mulheres nessa situação, constantemente exercitando essa empatia, além das ações efetivas e concretas para auxiliar essas mulheres. E com o apoio também da seccional, através dos programas que eu tenho certeza que a doutora Cláudia Luna vai falar sobre as proposituras que também a nossa seccional fez em função da mulher em situação de violência durante a fase da pandemia. Bom, aproveitando o gancho, né, que nós estamos aqui falando sobre essa empatia, onde existe uma frase, é um autor desconhecido, mas eu acho que ela hoje cabe aqui perfeitamente. A empatia é o encontro de emoções, formando um elo de compreensão. Então, com essa dinâmica de compreensão, eu desejo a todos, a todas e a todos um excelente webinar. Passo a palavra, devolvo a palavra para a doutora Priscila Kogan para continuidade dos trabalhos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Andréia. Antes de passar a apresentação da nossa palestrante da noite, eu vou abrir a palavra ao doutor Leonardo para suas considerações iniciais. Boa noite, doutor Leonardo. Oi, Pri, tudo bem? Boa noite. Serei breve, rapidamente também. Eu acho que a Andréia, ela já com o costumeiro acerto, fez as saudações formais e as saudações bem emotivas, né, que são costumeiras, né, da Andréia. Eu gostaria de desejar uma boa noite à Andréia, nossa presidente, minha amiga, a qual eu tive o privilégio de participar, né, efetivamente, da sua eleição, né, a primeira mulher. Eu tive esse privilégio de participar da eleição e da conquista da primeira mulher a presidir a nossa 38ª subseção. Então é uma honra tê-la como amiga, como presidente, e isso, o legado que ela deixa é eterno para as próximas gerações aí, né, de mulheres que também queiram participar dos quadros da OAB. Pri, nossa diretora de comissões, que está desempenhando desde o início da gestão um excelente trabalho. Inclusive, gostaria de destacar que o ano passado, mesmo dessa forma virtual que nós estamos desempenhando as funções da OAB, a Priscila, ela teve um papel fundamental, né, Andréia, em nos ajudar, Com certeza. se dedicar, em ficar até altas horas após o horário do seu expediente em seu escritório, se dedicando e ajudando a diretoria. A doutora Amanda Garcia também, eu tive o privilégio, a satisfação do ano passado participar
de uma webinar que ela apresentou, decorrente da comissão dela, de um tema específico da comissão dela, de violência contra a mulher. E hoje, doutora Cláudia, eu estou aqui como um aprendiz, estou aqui como um ouvinte. Eu acho que eu gostaria de ser um transmissor do que eu do meu aprendizado nessa noite para os meus colegas também, da ala masculina, se posso dizer assim, né? E mesmo os que não são da ala masculina, para outras mulheres que também precisam tomar conhecimento, precisam buscar mais conhecimento de si, né? Eu tenho, doutora Cláudia, 2 exemplos de mulheres em minha vida que fazem uma diferença fundamental. A minha mãe e a minha avó. Elas são exemplos de mulheres que eu procuro sempre, quando eu conheço alguma profissional, alguma colega, alguma amiga, buscar um pouquinho delas em cada mulher, sabe? Eu acho que cada homem tem isso, né? As primeiras heroínas é a mãe e a avó. Tenho a minha esposa também, que eu posso falar que, além de mãe, é uma mulher excepcional, trabalhadora, guerreira. E eu acho que cada uma de vocês tem um papel fundamental na história, não só da nossa entidade, mas da vida pessoal de cada uma. A Andréia, conheço a história de vida dela também, guerreira, batalhadora, a Priscila e doutora Cláudia, doutora Amanda, não duvido que cada uma tem seus méritos também em suas conquistas pessoais e profissionais. Gostaria de agradecer imensamente a participação, o prazer, o convite também da doutora Andréia, da doutora Cláudia, da Priscila, da Amanda, em eu estar aqui hoje representando a diretoria, juntamente com a doutora Andréia. E, novamente, repito, doutora, sempre gosto de utilizar também de algumas frases que eu aprendi. E o ano passado, entre esse modelo virtual que nós estamos vivendo hoje, eu escutei uma frase que eu procuro sempre transmiti-las em todas as webinars, as palestras que eu participo, que é a seguinte frase, doutora Cláudia: as palavras nos encantam, mas os exemplos nos arrastam. Então, eu acho que eu procuro seguir sempre o exemplo que vocês estão me transmitindo hoje, tá? Serei um transmissor desses exemplos. E gostaria de desejar uma boa noite, uma excelente palestra. Acho que falei demais também. E me desculpe, Pri, Andréia, se hoje eu não estou com algum adereço cor-de-rosa. Eu tenho gravatas cor-de-rosas. Pois tá? é uma gravatinha. Então, Andréia, eu não fiquei sabendo. Então, mas eu prometo que na próxima que eu participar, eu estarei com a minha gravata cor-de-rosa. E vocês podem cobrar isso, tá bom? O importante é que você está aqui de coração e vai representar muitíssimo bem todos os homens da nossa classe e ser um excelente transmissor do que hoje também todos nós aqui viemos aprender com a doutora Cláudia, aluna. Obrigada, Léo. Obrigada mesmo. Tirei até a barba, viu? Para homenagear. Eu vi. Você acha que eu não vi? Eu reparei. Eu não ia falar nada, né? Bom, estamos em amigos, né? Enfim, beleza. Obrigada, Léo. Uma boa noite. Obrigado e desculpa ser extenso, tá bom? E só um quebrinha de protocolo, Cláudio, um minutinho. Eu estou de rosa, mas essa camiseta rosa, quem vai se lembrar? Talvez a Amanda se recorde, foi de uma caminhada que nós fizemos, não é isso, Priscila? Aqui no centro de Santo André, justamente para combater a violência à mulher. Então, foi uma caminhada que nós fizemos, foi muito bonita. Eu guardo com muito coração, com muito carinho, né, esses momentos preciosos que nós compartilhamos juntos em defesa e prol da mulher. Então, sem mais, vamos à palestra. Doutora Amanda Garcia, suas considerações iniciais. Boa noite a todas, todos e todas. Gente, hoje eu estou emocionada. Eu até conversei com a Priscila hoje à tarde. Eu ratifico todas as falas e falo mais uma vez da importância desse time poderoso, desse espelho maravilhoso. Doutora Andréia, sempre muito acolhedora, sempre nos ouvindo, atendendo prontamente todas as nossas dificuldades no enfrentamento à violência, sempre buscando
juntas arrumar uma solução até para aquelas coisas que às vezes parece que não tem muita solução, né? E a escuta efetiva, ela faz toda a diferença na nossa caminhada. E doutora Cláudia, nossa professora, eu chamo carinhosamente, porque é nossa professora, tem tanto para nos ensinar e para compartilhar. Eu e a Priscila, nós tivemos a honra de ser aluna da doutora Cláudia, aluna num curso de especialização em gênero que nós fizemos no IBCCRIM, no Marias. E de lá veio o nosso troféu Marias, que a doutora Cláudia vai receber. Essa daqui, ó, que é o símbolo da nossa resistência, vai junto com a cartinha explicando o que ela significa. Ela é o pontinho da nossa comissão, ela é a nossa marquinha para lembrar da nossa capacidade, para ratificar todo o nosso potencial enquanto mulheres, enquanto coletivo de mulheres. Então, hoje, assim, eu fico extremamente emocionada de participar desse evento. Como bem disse a doutora Andréia, nossos atos, eles são diários, a nossa luta, ela é muito difícil, a doutora Andréia está junto com a gente todos os dias, a Priscila, a doutora Cláudia, são exemplos lindos, mulheres espelhos, que eu realmente tenho orgulho de caminhar do lado delas. E, doutor Leonardo, obrigada pelas palavras, e a sua presença é muito importante para a gente. A nossa luta é uma causa humana, ela interessa a todos e todas, então não só as mulheres. É muito importante a presença do senhor, porque existem lugares que nós simplesmente não vamos estar, e os homens têm que nos representar através da fala não violenta e defendendo a nossa existência. Muito obrigada, doutora Cláudia, boa palestra, obrigada por aceitar o nosso convite. Doutora Andréia, sinta o meu abraço, eu estou morrendo de saudade de todas. Priscila, Leonardo, boa palestra e muito obrigada. Eu devolvo a fala para a Priscila. Abordaremos o tema. Priscila, só mais um minuto, então, meus amigos. Olha, Cláudia, não dá para não sentir orgulho dessas meninas? Fala sério. Dá para não sentir um extremo orgulho dessas meninas? Eu assim, eu me sinto tão bem emocionada, representada. Esse presente é de coração. Amanda, as meninas, elas pintam, elas fazem, elas produzem, elas acolhem. Eu me sinto orgulhosa muito delas. Amanda, inclusive, mamãe recente, né, Amanda? Tá com um bebezinho e não parou um minuto, mesmo sendo uma mãe fresquinha, sabe? Aquela coisa que está cheirando a leite ainda. Enfim, mas é isso. É só um carinho. Então, obrigada, Amanda. Você é muito, muito querida, muito especial, assim como a Priscila também. Cláudia, agora eu prometo ficar quieta. Hoje nós abordaremos o tema Aspectos da Violência Doméstica no pré- e pós-pandemia. A doutora Cláudia Luna é advogada, especialista e pesquisadora em gênero e violências, conselheira seccional e presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Doutora Cláudia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu passo a palavra à doutora para início dos trabalhos. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todas e todes. Quero agradecer imensamente o carinho e a honra desse convite. Quero saudar a toda a diretoria da subseção de Santo André, na pessoa dessa presidente, dessa mulher, que é uma pessoa por quem eu nutro uma admiração, um respeito, e que, na minha perspectiva, representa muito bem todas as mulheres que ocupam as presidências de subseção no conjunto do sistema UAB seccional de São Paulo. Não é? Então, dizer, Andréia, doutora Andréia Tartucci, que quando eu olho para a subseção de Santo André da UAB, antes e agora, sob a sua liderança, a gente observa uma mudança total de paradigma.
E aí a gente observa o quanto a liderança de uma mulher comprometida, o quanto a liderança de uma mulher inspiradora e o quanto a liderança de uma mulher como você, como Vossa Excelência, é imprescindível para transformar todo o conjunto, todo um sistema. E quando as pessoas dizem que o futuro é uma mulher nas lideranças, eu sempre me lembro de você, porque você tem uma forma de liderar e você lidera pensando no futuro e criando e inspirando sucessoras, quem vem depois de você. Então, eu vejo aqui você, mas eu já vejo a sua continuidade na Priscila, na Amanda e em todas as outras advogadas mais jovens, e as que são jovens há mais tempo, que se inspiram em você. Então, eu quero começar essa palestra manifestando a minha gratidão pelo seu trabalho, pelo seu exemplo, não é? E por essas maravilhosas Priscila Kogan, Amanda Garcia, que vem desenvolvendo um trabalho digno de excelência, um trabalho maravilhoso, um trabalho que é referência e que nos orgulha muito quando a gente olha o conjunto do que é essa diversidade, não é? Do que é a OAB São Paulo e todas as mulheres que estão na liderança da Comissão da Mulher Advogada, nas lideranças de comissão e nas presidências, a gente olha para vocês e a gente tem um orgulho sem tamanho. Então, eu quero agradecer a vocês por toda essa caminhada, por toda essa luta, por todas essas conquistas, até aquelas que vocês pensam que são imperceptíveis, na realidade não são. A gente está observando aqui. E, ao mesmo tempo, dizer que o trabalho realizado por mulheres, o trabalho que objetiva a mudança da sociedade, ele não é possível, e até nem seria, não é? Seria uma grande ilusão, ingenuidade nossa, se a gente pensasse em construir uma sociedade onde há a tão sonhada equidade de gênero, sem a presença dos homens, de homens aliados e parceiros. E aí eu quero agradecê-lo, doutor Leonardo, pela sua parceria, pela sua empatia, pelo fato do senhor se colocar ao lado e caminhar junto. Isso é tão importante, muito importante mesmo, ser esse homem que será multiplicador e que está aqui junto também. Então, a gente acredita que as conquistas que nós possamos ter no futuro, com o objetivo de termos essa sociedade mais justa, onde a gente quer essa equidade, onde a gente sabe que as diferenças elas existem, mas que elas não podem reproduzir desigualdades, essa equidade só será possível quando a gente tiver mais homens como o senhor caminhando conosco. E é tão importante, e cada vez mais a gente observa e acredita nisso, que a superação das violências só será possível se nós tivermos aqui ambos os polos, os homens e as mulheres. E toda a sociedade, nesse contexto de diversidades, pensando em superações, em estratégias de superação para essa violência. Mas, puxa, eu agradeço, Amanda, feliz maternidade. Eu acho que a gente chegou num ponto, né, pensando um pouco no nosso papel enquanto mulher na sociedade. Antes a gente fazia escolhas, era ou isso ou aquilo, ou maternidade ou carreira. Mas nós chegamos num ponto que as nossas escolhas elas precisam ter aditivos e não alternativas. Eu posso ser mãe, advogada, mulher, eu posso ter uma carreira e eu posso ter a minha família, eu posso ter tudo. Não é? A gente precisa parar de ter na vida escolhas exclusivas, e sim escolhas que incluam os nossos sonhos, independente do tamanho que eles sejam. Mas eu vim aqui hoje para falar, e aí eu digo que eu abro os trabalhos dessa caminhada do mês de março, iniciando aqui por Santo André.
não é? A primeira subseção que eu visito no ano de 2021, para que a gente possa fazer essa partilha de ideias, compartilhar e realizar esse diálogo sobre algo e sobre um contexto que virou um mundo de cabeça para baixo, né? O mundo virou, o mundo jamais experimentou não é, um vírus invisível, mas tão potente, que foi capaz de se tornar, foi capaz de parar todo um planeta, foi capaz de mudar vários sistemas, foi capaz de trazer à tona várias situações que, pela nossa correria diária, pela nossa aceleração, porque nós estamos conectados com tantas coisas, nós deixamos de perceber. E aí, a gente se depara com a Covid-19. Exatamente há um ano, doutora Andréia, doutora Priscila, doutora Amanda e doutor Leonardo, há exatamente um ano, estávamos todos e todes, onde? Em Fortaleza, na Conferência Nacional da Comissão da Mulher Advogada. Olha só, nós estávamos, o nosso último evento presencial, em que estivemos todos reunidos, foi há exatamente um ano, onde nós tínhamos acabado de superar uma situação que envolvia a segurança pública lá em Fortaleza e começávamos o nosso primeiro dia de atividades na Conferência Nacional da Mulher Advogada em Fortaleza. E daí, depois disso, quando a gente desceu do aeroporto, veio para casa, 10 dias depois, sobreveio a pandemia da Covid-19. A Covid-19 é considerada hoje, pela Organização Mundial da Saúde, pelo sistema da Organização das Nações Unidas, a maior crise global sanitária e a maior crise global humanitária que até hoje já vivenciamos. E essa crise humanitária e sanitária trouxe impactos em vários aspectos. E um desses aspectos, por certo, são os aspectos que envolvem a questão da vida das mulheres. E a gente não pode deixar de considerar aqui o seguinte: essa violência sobre a qual nós vamos falar nessa noite, ela já existia antes da pandemia. E já existia, e ela foi referenciada em 2014 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, à época, o Ban Ki-moon. Ele já entendia que essa violência que impactava as mulheres no mundo era considerada uma verdadeira pandemia. Essa violência que mata dentro de casa, essa violência que, nas suas diversas expressões, tem um impacto ainda maior nas vidas das mulheres. Por que a gente diz isso? Por que essa violência, quando a gente fala em gênero, não é que nós estamos falando exclusivamente de homens e mulheres, nós estamos falando de homens, mulheres e também de como essa violência ela impacta gênero, suas identidades e como ela se comporta e se expressa na vida dessas pessoas. Então, a gente entende, e o Ministério da Saúde trouxe, no ano de 2003, uma pesquisa mencionando onde o Ministério da Saúde conseguia detectar o quanto a violência impacta de maneira diferente homens e mulheres, começando pelo evento morte. Como é que os homens morrem? Onde os homens são mais impactados pela violência? No espaço urbano, no espaço público. Enquanto a violência, quando afeta as mulheres, ela as afeta muito mais no espaço privado, ou seja, dentro de casa. Há um bom tempo, a própria Organização das Nações Unidas, vários
institutos de pesquisa, como Fundação Perseu Abramo, IBGE, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, já constataram que o lugar mais inseguro, mais perigoso para que uma mulher possa viver é dentro da sua casa. E daí a gente chega nesse checkmate. Dia 13 de março, lockdown, todo mundo para casa, e o que aconteceu? Todas as pessoas precisaram, por uma demanda óbvia de saúde, permanecer em isolamento social. E daí, quando nós pensamos no isolamento social, pensem naquelas pessoas que saem de casa, passam uma média de 12 a 14 horas fora de casa, se encontram praticamente para jantar e para dormir, e no dia seguinte fazem a mesma coisa, e a convivência mais intensa se dá aos finais de semana ou no período de férias, 30 dias. Imaginem todas essas pessoas, por essa demanda que obrigou todo mundo a ficar em casa, em isolamento, isso trouxe o quê? Uma intensificação do convívio entre essas pessoas, intensificação do convívio entre as famílias. E ao trazer essa intensificação de convívio entre as famílias, o que aconteceu? Naqueles lares onde já aconteciam relacionamentos abusivos e violentos, esse contexto de isolamento social potencializou, agravou as situações de violência doméstica intrafamiliar. E essa percepção não sou eu quem disse. Quem disse isso foi uma pesquisa veiculada pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo, que avaliou o primeiro trimestre da pandemia e constatou que ocorreu apenas no Estado de São Paulo um aumento significativo dessa violência no período da pandemia da ordem de 45%. E essa pesquisa ela não parou por aí. Ela nos mostrou que a violência doméstica intrafamiliar não aconteceu por conta da pandemia. A pandemia ela agravou, ela trouxe à tona, ela escancarou essa situação de violência que foi potencializada por outros ingredientes que estavam ao entorno da pandemia. Sabem quais? Por exemplo, com a pandemia, vários postos de trabalho foram fechados, muitos trabalhadores e trabalhadoras foram demitidos. Houve um impacto econômico nas vidas dessas pessoas, que isoladas, por conta, onde falta o pão, falta a razão, dizia minha avó, e aí a violência também se agravou. Além disso, nós tivemos um outro componente, que foi o impacto psíquico que o isolamento social trouxe a pessoas como nós, que somos latinos, que adoramos socializar, que adoramos demonstrações de afeto. Ficarmos em casa foi e ainda é avassalador e impactante, porque nós, enquanto seres humanos, e principalmente seres humanos brasileiros, latinos, adoramos socializar e adoramos o contato físico. Isso trouxe um abalo incrível e um abalo muito perceptível e muito significativo às vidas das pessoas, aliado a essa indefinição e essa dualidade de vida e morte. Ninguém conhecia a potencialidade do vírus, ninguém sabia o que essa bactéria, o que esse vírus invisível era capaz de promover, o efeito aniquilador e mortal desse vírus. E viver nessa indefinição, se quem morre e como morre, assistindo cotidianamente nas grandes mídias, em todas, os números sequenciais das milhares de mortes também causou e causa ainda grande impacto à saúde mental das pessoas que estão dentro de casa. Esse elemento, aliado a
o fato de nós termos crianças e adolescentes, agora em atividade escolar híbrida, mas antes sem escola e sem creches, e ainda mulheres que, muitas, nós e mulheres periféricas, outras, várias mulheres que contavam com rede de apoio, suas famílias, a tia idosa, a mãe idosa, o avô da criança, a avó, que poderia ajudar a cuidar das crianças, não podiam contar porque os primeiros a serem identificados enquanto grupo de risco, quem eram? Foram os idosos. E daí, além disso, tivemos uma outra questão que, por conta das nossas práticas culturais tradicionais, ainda referenciam mulheres, independente do seu nível social, cultural e econômico, como a central de cuidados no lar. Isso gerou a divisão sexual desigual do trabalho. Nunca isso foi tão escancarado como foi. Isso trouxe uma sobrejornada e, sobretudo, um caráter de exaustão à vida das mulheres que, convivendo com todos esses fatores e componentes ambientais, tiveram as suas vidas afetadas pela pandemia da Covid-19, que se encontrou com outra pandemia, que foi a pandemia da violência doméstica intrafamiliar. Vejam só que coisa absurda. E daí, essa pandemia também revelou outras questões quando nós pensamos nas vidas das mulheres. Revelou flagrantes desigualdades. Eu não posso dizer que a violência que as mulheres do campo sofreram nesse período de pandemia foi igual ou é igual às mulheres que, como nós, sofremos morando no contexto urbano e, ao mesmo tempo, é diferente da característica ou do movimento de violência doméstica intrafamiliar que acontece no período de pandemia, que acomete as mulheres que vivem nas comunidades periféricas. É muito diferente. Vamos pensar um pouco? Vejam só. Mulheres que moram no campo, moram em propriedades rurais que já são afastadas. E elas, por si só, já estão em situação de isolamento por conta das distâncias de uma propriedade rural para outra. E, nesse período de pandemia, para além de todas essas mulheres, sejam do campo, da periferia, da cidade, das mansões, dos condomínios de alto padrão que sofrem violência, o que aconteceu? O isolamento ele potencializou e agravou essas situações de violência, porque autores de violência, pessoas que cometem violência contra a mulher, conseguiram fazer com que essas mulheres cortassem e tiveram a pandemia como grande aliada qualquer vínculo com o mundo externo. Mas aí vocês vão dizer, puxa, mas Cláudia, veja, mas mesmo assim, nesse período de pandemia, as redes de proteção e as autoridades, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e muitas redes, né, atuaram e ofereceram seus serviços online. E aí eu pergunto para vocês, veja, será que todas as mulheres que experimentaram esse contexto de isolamento social conseguiram lavrar o seu boletim de ocorrência online? A internet de todas era a internet 5G? Nem a nossa é, né, gente? E outra, quando a primeira coisa que quem comete violência vai fazer é o quê? Tirar da mulher aquela ferramenta que a conecta com o mundo exterior. E qual é essa ferramenta? O celular. Ainda que ela não tenha a internet, era uma forma dela pedir socorro, dela ligar para alguém, dela ligar para o 190, dela ligar para o 180, dela ligar para a vizinha, para a família, para a irmã, para a mãe, para o pai. E isso
a primeira coisa que o agressor tirou, ou quem cometeu essa violência, foi o celular. E um celular que, por muitas vezes, era compartilhado pelas crianças, pelos filhos adolescentes. Aqui em casa é uma concorrência tremenda. Não é? Um pega o meu celular para assistir Baby Shark, vídeo da galinha pintadinha, que tem 4 anos, o outro quer pegar o celular também para assistir, para jogar Free Fire, não sei mais o que das quantas, e é assim. Então, se eu passo isso, eu fico pensando nas mulheres que, nesse período, com as crianças fora da escola e da creche, as crianças também ficaram expostas a uma outra violência, que é o abandono digital. Várias horas à mercê de um universo, por vezes perverso e desconhecido, que é o ambiente digital. E a gente não percebe, porque a gente está tão assoberbada, dando conta das tarefas de casa, e nós ainda com um plus, nós advogadas, né, de prazos processuais também, né, que não se percebeu isso. Então, vejam, essas situações todas, e aí quando a gente pensa nessas características de violência que aconteceram nesse período, eu quero trazer aqui para vocês algumas questões que, enquanto pesquisadora, a gente começou a olhar essas violências de maneiras diferentes, da maneira como elas se expressaram. Por exemplo, as mulheres de periferia, quando elas sofriam violência, olha só que interessante, e triste também. Uma das violências que elas sofriam era a de não acessar medidas de proteção contra o vírus. Nós vimos mulheres das periferias sendo colocadas por seus agressores fora de casa, trancadas fora de casa, sem máscara, sem álcool em gel, para que pudessem contrair a Covid-19. Se eu não tenho um sistema de justiça que está atento, um sistema, de uma forma geral, delegacia, tal, atento para essa característica, aonde é que eu vou enxergar a violência doméstica intrafamiliar aí? Não vou enxergar. Ou então, ele só trancou a mulher para fora de casa. Tudo bem, é um crime que está, obviamente, capitulado pela Lei Maria da Penha, violência psicológica, não é dela ficar lá fora. E aí eu esqueço que existem outros tipos legais que poderiam agravar essa prática, como crime de exposição a contágio, não é? Que é extremamente grave. E, ainda falando sobre essas questões, vejam, mulheres que no período do lockdown, no início da pandemia, precisaram continuar trabalhando porque atuavam nas chamadas atividades essenciais. Vejam só, olha a via crucis dessa mulher, a trajetória dela. Saía de manhã, porque no dia anterior precisou dar conta de todo o conjunto de atividades domésticas sem ajuda. Pegou o seu transporte público, foi ou para o hospital trabalhar como auxiliar de enfermagem, considerando que as auxiliares de enfermagem e técnicas constituem um percentual de 80,7% das profissionais de saúde, mulheres que atuam na área de auxiliar de limpeza, mulheres que trabalham na segurança pública urbana, segurança pública estadual ou urbana municipal, mulheres que trabalham nos transportes públicos, mulheres que trabalham nos supermercados, enfim. Vejam, todas essas mulheres, elas precisavam duelar com vários percalços dessas violências, dentre as quais, sabem o quê? Elas precisavam duelar com o vírus da Covid-19 para que pudessem, depois desse dia de trabalho, terem certeza de que não foram infectadas e, ao mesmo tempo, duelarem com as violências a que estavam expostas numa cidade que, por conta do isolamento social, estava mais vazia. E por conta disso, expondo essas mulheres a violências outras, como, por exemplo, um contexto de sofrer um estupro, uma violência sexual no espaço urbano, porque não tinha ninguém na rua vazia, e aí era mais suscetível para que essas mulheres pudessem sofrer desde roubo, furto, até violência sexual.
e um feminicídio também, mas um feminicídio não no contexto íntimo, uma morte no espaço público. Então, vejam, para além disso também, essas mulheres precisavam, no ambiente de trabalho, dialogarem com, além da violência que elas sofriam dentro de casa, a violência doméstica, chegando no ambiente de trabalho, essas mulheres também padeciam de perda da produtividade por conta do impacto psicológico da violência, que fazia com que elas perdessem a concentração no que estavam fazendo. E, ao mesmo tempo, expôs essas mulheres a acidentes do trabalho e contextos de adoecimento também. Aonde começava a violência no ambiente do trabalho, que poderia também, por conta dessa perda de concentração e falta de produtividade, ensejar práticas de violência como o assédio sexual e o assédio moral. E aí, o quanto essa violência que estava dentro de casa, no período de pandemia, trouxe outras situações de violência também. E quando a gente observa esse movimento, o que a gente constata? Que as mais afetadas serão as mulheres, mas, novamente, mais uma vez, nós precisamos também trazer para essa discussão a questão, para a questão de gênero, a questão racial. Por quê? Obviamente que as mulheres negras, se nós pensarmos na perspectiva da racialidade, serão e foram as mais afetadas nesse conjunto de violências, nesse conjunto de consequências trazidas pela Covid-19, porque, obviamente, foram as mais afetadas porque se encontram, até por conta de dois pilares estruturais e estruturantes que engrossam os marcadores de desigualdades e justificam, que são o machismo e o racismo estruturais, não é? Atravessados pela questão de classe, pela questão da pobreza e do empobrecimento, não é? E o legado de 388 anos de escravidão no Brasil, que ainda refletem como grande legado de desigualdade hoje, nós observamos que essas mulheres, as mulheres negras, foram e ainda serão aquelas que vão pagar a conta dessa situação da Covid-19. E se a gente não consegue entender isso enquanto pessoas, e sobretudo pessoas que somos nós que estamos na advocacia, a gente também não consegue potencializar e atuar no nosso trabalho. E aí, pensando um pouco no pós-pandemia, o que a gente observa no pós-pandemia e observamos também em relação a nós, advogados. Há 2 anos, nós assumimos a presidência da Comissão da Mulher Advogada. E o primeiro evento que eu participei numa subseção, que por uma questão de ética não vou citar o nome, quando eu falava sobre as questões de gênero, as questões de protagonismo da mulher, e em determinados momentos eu falava sobre a questão da violência, e eu disse que essa violência sobre a qual nós estamos falando hoje, ela não escolhe classe social, cor, raça, nível social, cultural e econômico, procedência, ela afeta todas, inclusive a nós, advogadas. Quando eu falei isso nessa palestra, eu lembro que depois que terminou a palestra, eu fui para um cantinho e, mais ou menos, aí terminou a palestra e 10 advogadas conversaram comigo expondo a situação de violência que elas vivenciaram. E daí, doutora Andréia, doutora Amanda, doutora Priscila, doutor Leonardo e todas e todos que nos ouvem, o que a gente começou a pensar? Nossa, isso é uma coisa que a gente precisa fazer porque as advogadas, elas esquecem, por vezes, que são mulheres. E que a gente, enquanto mulher, enquanto advogada, a gente tem um papel de ser forte, de defender os direitos das pessoas, e a gente, por vezes, esquece que nós estamos também e somos suscetíveis a várias coisas. A doença, ao câncer de mama, a violência e as violências. A gente não se enxerga nesse lugar. E, a partir daí, dessa percepção, a Comissão da Mulher Advogada entendeu de desenvolver
um projeto piloto ainda, que garante atendimento às advogadas em situação de violência doméstica intrafamiliar. Por quê? Essa advogada que sofreu essa violência é a mesma que estava há um tempo, na mesma semana ou num dia anterior, defendendo o seu cliente e tensionando o sistema de justiça e vários contextos de autoridades que ela estava lá. Será que ela, quando chegar na delegacia para expor a violência que ela sofreu, imaginem o constrangimento, quando ela comparecer à primeira audiência, não é? Designada pelo juiz ou pela juíza da vara da violência, como é que ela vai se sentir se ela, tal qual mulheres que sofrem violência, não receber o devido acolhimento sem julgamento? E olha, o que acontece? Eu digo para vocês que nós já havíamos percebido isso. Eram casos que já nos chegavam e nós começamos a realizar esse trabalho de forma experimental. Nós temos na Comissão da Mulher Advogada algumas colegas que são especializadas em atuar nesse atendimento, né? Porque não basta ter boa vontade, você precisa saber o que está fazendo também, né? E antes era um caso no mês, um caso de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Com a pandemia, minha nossa, aumentou assustadoramente. E o que nós fizemos quando nós percebemos isso lá em março de 2019? Escrevemos um projeto onde havia a previsão desse atendimento, e aí, doutora Aline Fávero, da CAASP, ao observar o projeto, trouxe o aporte do benefício previdenciário para as mulheres advogadas em situação de violência. Por quê? Uma das coisas que as mulheres advogadas perdem quando acontecem essas situações de violência é a autonomia econômica. Por quê? Muitas delas sofrem agressão do sócio, que por vezes é o marido, é o companheiro, é o namorado, ou é o sócio mesmo. E a violência também se dá no contexto patrimonial. E para onde essa advogada vai? O que acontece? E aí eu digo para vocês que essa outra dimensão dessa violência percebida nesse período de pandemia foi o aumento alarmante de casos em que mulheres advogadas sofriam essa violência. Quanto isso foi grave e o quanto isso acontece. E, ao mesmo tempo, também, a CAASP, com a sua sensibilidade, não é, desenvolveu uma plataforma de atendimento psicológico a toda a advocacia. E aí é importante a gente mencionar aqui que a maior parte dos atendimentos se dá em relação às mulheres. A nós, advogadas, independente da nossa faixa etária, independente da nossa procedência, independente da nossa classe econômica. E aí, o que aconteceu também nesse período de pandemia? Como o meu WhatsApp é um WhatsApp público, todas as pessoas têm acesso, a gente conversa pelo WhatsApp e tal, não tem problema nenhum. Eu recebia de colegas de vários lugares, e eu tenho aqui uma questão muito que eu queria compartilhar com vocês. Eu recebi um telefonema de uma colega de 73 anos de idade, advogada, sem nenhum parente, que atuava sozinha no seu escritório e que ligou para mim 9 horas da noite e disse que eu deveria escutá-la. Aí eu escutei, falei, e ela disse, olha, doutor, eu estou me sentindo muito mal com a questão da pandemia. O meu último respiro de dignidade, que era o meu trabalho, onde eu me sentia importante, onde eu me sentia empoderada, agora eu não tenho por conta da pandemia e os impactos econômicos, tal, e eu digo para a senhora o seguinte, eu passei a fazer uso de remédios antidepressivos e bebida alcoólica, e eu decidi que eu vou me matar.
Aí eu falei para ela, olha, mas não é importante, de repente, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para lhe encaminhar, mas o que a senhora acha de conversar com o psicólogo? Ah, não, eu não quero, tal. Falei, então vamos conversar. Essa conversa durou das 9h05 até as 3h47 da manhã. E o que a gente descobriu? Que essa pessoa, essa colega, na realidade, ela precisava e queria ser ouvida. E aí, o que a gente começou a fazer? Dentro dessa correria do possível, mando até hoje mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, por vezes eu ligo, procuro saber como está, e a gente construiu um laço de amizade. O que isso quer dizer? Que o quanto essa pandemia afetou a todas as mulheres e também nos afetou e está nos afetando. A situação e é muito interessante porque eu, por exemplo, estou fazendo home office, porque como é que eu vou sair e deixar 2 crianças pequenas sem escola? Né? Quem que vai fazer a comida, quem que vai educar e cuidar nesse período, até porque meus pais, que são a minha rede de apoio, são idosos e eu não tenho com quem contar. Né? Então, vejam, o que acontece? A sobrecarga mental, para nós também, que estamos na advocacia, sobretudo para nós mulheres, é muito grande, não é? E até saiu uma reportagem, acho que, se não me engano, acho que foi na Folha de São Paulo, no Estadão, a princípio os homens se vangloriando, dizendo, eu estou no home office. Eu dizia que é o home office, né? O home office é diferente, né? Porque né, ele vai lá, faz os prazos, a mulher está lá, esquenta as coisas, faz a comida, está lá, tudo bem, é o home office. Aí uns caras, aqueles advogados, juízes, todo mundo lá muito, né? O supra-sumo dizendo, eu consigo. E aí tiraram uma foto com um filhinho no colo. Que eu faço minha tese, eu estou terminando a minha tese de pós-doutorado, que eu não sei o que, eu consigo fazer tudo. Mas olha, aí a Comissão da Mulher Advogada conseguiu fazer um abaixo-assinado. Em pouco tempo, em menos de 4 horas, nós arrecadamos um Brasil inteiro, não só na comissão aqui em São Paulo, em menos de 4 horas, 465 assinaturas, um abaixo-assinado, mandando para a Folha, para o Estadão, dizendo, olha, como é que pode fazer o home office, mas pensando como é que é o home office da perspectiva das mulheres. Aí fomos também o mesmo formato, né? Foi uma juíza, uma promotora de justiça, que foi a doutora Silvia Chaquian, eu, para a gente falar, e mais uma advogada, falar sobre o que era o mulher office, que é diferente, o mulher office, né? É muito interessante, né? Pelo menos o meu mulher office, né, bem interessante também. Imagino o mulher office da doutora Amanda, está lá na live e o bebê chorando e tem que amamentar. Né? O meu home office aqui também é interessante. A minha filha agora fez 4 anos. Então, antes ela estava com 3 e aí ficava aquele ser humano que não para, né, em algum lugar. E aí eu lembro que eu estava, ainda bem que não era uma live, assim, era uma reunião com um cliente, que já é uma pessoa que a gente conhece, o meu cliente há muito tempo, de repente eu estou lá, e a reunião se estendendo, já era mais de meio-dia, a pessoinha, como viu que a mamãe não deu o almoço, o que ela fez? Daqui a pouco eu vejo a minha tela, pum, se apagar. O que ela fez? Ela simplesmente tirou a tomada, o computador da tomada e apagou tudo. É isso. Essa é uma das sutilezas do mulher office, né? Então, tem essas coisas também, né, doutora Andréia? Né? Então, tem essas coisas que são diferentes. Então, para além desse momento de descontração, o que impacta para nós, e, sobretudo, para nós, enquanto advocacia? A gente perceber que a nossa advocacia, no período pós-Covid-19, será uma advocacia diferente. Será uma advocacia em que nós teremos menos escritórios físicos e mais home office. Nós já estamos observando isso. No prédio onde eu tenho escritório, todo mundo foi embora, só estou eu lá de heroína da resistência com o meu escritório lá, mas fazendo home office. Né? O escritório está lá,
obviamente, e eu estou aqui fazendo home office, mas está lá. Eu só restei eu no andar. O nosso escritório só está no andar. Então, o impacto econômico também afetou a nossa advocacia, que, numa exata métrica do que representa a nossa sociedade, também é uma advocacia diversa, que está em pontos de partida diferentes. Eu lembro que, assim que nós chegamos da conferência, nós tínhamos 2 integrantes da Comissão da Mulher Advogada, jovens advogadas, elas até se auto-intitulam Advobabies, eu acho uma graça, tem 1 ano de formada, e as 2 se uniram para abrir um escritório. E todas as 2 felizes, porque foram para a conferência, começando lá com o escritório recém-inaugurado. Quando voltaram, elas precisaram fechar o escritório, porque não tinham a clientela, advogadas muito jovens, não tinham condições de arcar com a manutenção, não é a manutenção financeira de um escritório. E isso fez com que a gente pudesse se adequar a esse novo panorama. Trabalhar de casa, atender clientes por videochamada, realizar audiências virtuais, e também esse cenário está mostrando que a nossa advocacia ela terá outros parâmetros e outras áreas de atuação. Por exemplo, a advocacia que não se especializar no atendimento à violência doméstica intrafamiliar, até porque olha o que os números estão demonstrando. Eu digo para vocês que eu já estava numa fase em que eu não estava mais atendendo tantos casos de violência, porque a gente resolveu mudar a ordem temática do escritório. Vamos todo mundo agora se especializar em direito previdenciário e acidentário. Tudo bem, mas vamos continuar atendendo as outras áreas. Então, ficamos 85% de direito previdenciário, com 15% das demais áreas, dentre as quais essa área de atuar garantindo os direitos das mulheres em situação de violência. Tudo bem. E daí, o que aconteceu com essa pandemia? Eu, que já estava mais na parte de consultoria, pesquisa nessa área, e mais atuando na área previdenciária, estou, desde o dia 13 de março, sem parar, sem tirar férias, eu não tive recesso e nem férias, atendendo mulheres em situação de violência. Gente, de criança, de 1 ano de idade, até senhorinhas de 87 anos de idade. Isso, e assim, outra perspectiva, outra coisa que a gente percebeu, que talvez os números ainda não demonstrem, é o seguinte: mulheres, nesse período de pandemia, para se defender legitimamente da violência que sofrem, também estão matando os seus parceiros. Eu atendi ao menos três situações de flagrância de mulheres que mataram seus parceiros. Né? Mataram como? Com o que tinham dentro de casa. O que? A faca de pão. Aí eu apresentei um flagrante em abril, primeiro períodozinho da pandemia, numa delegacia, obviamente, com todo o cuidado, tal, já. Quando eu cheguei na delegacia, o escrivão me disse que aquela situação de flagrância, mas já havia passado a flagrância, aquela situação que eu estava apresentando era uma situação que, já naquele período de entre abril e junho, o caso aconteceu em abril, eu já estava apresentando o caso já no final de maio. Ele disse o seguinte: doutora, esse é o 6º caso que eu recebo igual. Esses casos que estão acontecendo agora, que a senhora traz, que é o 6º, é o resultado do primeiro semestre todo do ano passado, ou seja, em menos de um trimestre. Ele estava com resultado de um trimestre correspondente a um semestre inteiro de ocorrências dessa natureza. Então, vejam,
o quanto essa pandemia, todos esses aspectos, eles demonstram situações e dimensões diversas, não é? Essa pandemia, ela mostrou, escancarou todas as desigualdades raciais, não é? Que a gente vive num país racista, mas o racismo que a gente tem aqui no Brasil é um racismo diferente, é um racismo estrutural, que tem dimensões institucionais, que, por vezes, ele é escamoteado, não é? Mas que a gente vê o resultado disso o tempo todo, considerando as mortes, não é? O número de mortalidade que incide impacta a população negra, e aí a gente vê no mundo, né, ao vivo, George Floyd sendo assassinado com o joelho no pescoço. E essa pandemia também trouxe isso, escancarou um racismo que já existia e também fez com que a sociedade fosse cobrada, todas as instâncias, a se reconhecerem e adotarem uma postura antirracista. E, além disso, né, e aí a violência racial, que se encontra com a violência doméstica e que mostra outro aspecto de violência que também ninguém viu, não é? Outra coisa, nesse período de pandemia, vocês observaram, vocês que têm redes sociais no Facebook, quanto aumentaram os casos de desaparecimento de pessoas? Fulano desapareceu. Isso é um impacto na saúde mental, que, ao mesmo tempo, quando nós conciliamos um olhar mais atento, a gente também observa o aumento absurdo dos casos de tráfico de pessoas que se entrecruzam com os casos de desaparecimento, e a gente não observou isso. Então, a pandemia ela fez com que, simbolicamente, fosse aberta uma caixa de Pandora. Saiu tudo, emergiu tudo, né? Tudo o que podia acontecer, um vírus imperceptível, invisível, trouxe à tona várias questões que a gente nem percebia, porque a gente estava vivendo, talvez, dentro da bolha, ou a gente nem imaginava isso, né? Então, eu sei que eu já me estendi bastante aqui, mas o que eu queria dizer é que essa situação também vai trazer para nós um contexto de um mundo mais humano, em que valores sociais, valores mais feministas vão surgir. Valores como proteção social, solidariedade, dignidade, empatia vão estar mais próximos e serão reconhecidos também enquanto aspectos que estarão presentes nos relacionamentos e também farão partes, a gente sabe, de futuros projetos e, sobretudo, políticas públicas. Então, essa pandemia fez com que a gente valorizasse aquilo que era mais importante, a gente não estava valorizando, não é? Valores outros, de estar próximos à nossa família, o cuidado com o outro e cuidado conosco, não é? E valorizássemos as pequenas coisas, não é? O que era essencial e o que é invisível para os olhos também. Então, tudo na vida tem um aspecto negativo, mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto positivo. E eu tenho certeza que, para nós, pessoas humanas, o exercício da humanidade, de reconhecer a humanidade no outro, também há de aparecer e de surgir e de estar muito mais presente no mundo pós-pandêmico, não é? Então, eu quero dizer que, nesse mês de março, que é um mês em que a gente celebra conquistas, mas, ao mesmo tempo, faz uma reflexão sobre o que a gente ainda precisa conquistar e também, no mundo e no cenário que nós estamos vivendo hoje, também fazemos um balanço e uma avaliação dos graves retrocessos que os direitos das mulheres estão experimentando.
Então, Simone de Beauvoir dizia que quando acontecem graves crises econômicas ou políticas, os primeiros direitos a serem questionados são os direitos das mulheres. Os primeiros direitos a serem retirados são os nossos. E a gente observou que, em todo esse contexto, quanto os nossos direitos têm sido questionados, o quanto os nossos direitos têm sido postos à prova, e se nós não nos unirmos numa união mesmo, numa dinâmica de união coletiva, independente de como a gente pense, do time para que a gente torce, da religião que a gente pratique, a gente não consegue, enquanto mulheres, enquanto sociedade como um todo, garantir o Estado democrático do direito e, sobretudo, garantir nessa perspectiva democrática os nossos direitos humanos enquanto mulheres, que estão sob flagrante e constante ataque. Mas aí eu quero terminar também agradecendo esse momento tão maravilhoso, agradecendo a acolhida dessa subseção que eu gosto tanto, agradecendo aqui as queridas Rosirene Staciarini, presidente da Comissão da Mulher Advogada de São Caetano, as queridas todas que aqui estão, deixa eu ver aqui no meu chat, a Lilian Gasques, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada de São Caetano do Sul, doutora Fernanda Credidio, de São Bernardo do Campo, deixa eu ver mais quem, todo mundo que está aqui assistindo a gente, muito obrigada, e dizer o seguinte para vocês, que a humanidade que existe em mim possa alcançar, saudar e celebrar a humanidade que existe em cada uma e em cada um de vocês. Muito obrigada. Então, parabéns a vocês que são essas mulheres e homens aí que fazem a diferença. Muito obrigada. Bom, eu poderia ficar a noite inteira ali ouvindo, que eu não cansaria jamais. Eu vou passar a palavra para as integrantes da mesa, a doutora Amanda e a doutora Andréia. Primeiramente, a doutora Andréia, presidente da nossa subseção, para suas considerações, suas perguntas. Doutora Andréia, por favor. Obrigada, Priscila, muito obrigada. Considerações finais depois da Cláudia. É difícil, né? É bem difícil. A sua fluidez nas falas, na sua compreensão, no seu acolhimento, são tão grandes, tão profundas, que realmente é como eu disse no início, e todas nós dissemos, nós viemos aqui para aprender. Realmente a pandemia escancarou muitas coisas, escancarou coisas ruins, infelizmente. Também trouxe importantes reflexões essas que nos fizeram buscar e fazer outras escolhas. Eu também me coloco nesse mesmo patamar de aprendizado, de transformação, de reflexão. Também eu, Cláudia, quando vim para o isolamento, para esse distanciamento, que tantas vezes vai e volta, também eu senti na minha própria alma o que é me afastar de tantas pessoas queridas. Assim como todos nós, o fato de nós estarmos unidos, aquela coisa relacional, como você bem pontuou, coisa da América do Sul, do brasileiro, não importa. O que nós somos humanos, nós somos pessoas que gostamos de estar com pessoas, e essa pandemia realmente inviabilizou, impossibilitou essa convivência. E daí fez surgir não só a violência doméstica, outras violências elas foram escancaradas, elas foram trazidas à luz e nos assustaram, inclusive. E, de fato, Cláudia, tantas questões foram trazidas para a subseção nesse último ano, que eu confesso, a Iraci está aqui, a Rose está aqui, a Amanda, enfim, as nossas mulheres, nossas amigas, aquelas que estão ali à frente, combatendo todas as formas de desigualdade, violência. Fomos, de formas diferentes, testemunhas de quanto sofrimento as pessoas passaram em tantos âmbitos. E ainda hoje, Cláudia,
uma das posições mais difíceis que eu tenho, digo hoje, eu me reconheço numa posição bastante difícil, entristecida, de ver tantas amigas advogadas sofrendo. Lógico que não é algo que você compartilha, não é algo que você traz à luz, você acolhe, você ajuda. Mas eu também vi os amigos advogados sofrendo bastante. Então, é uma época que nós devemos, mais do que nunca, procurarmos essa união, procurarmos essa força, especialmente aquelas pessoas que estão aqui hoje e que representam uma parcela extremamente importante. Às vezes nós falamos, somos gota, né? Mas juntas somos oceano, não é isso? De ter essa força, essa união para poder ajudar, também nos ajudarmos. Então, eu só tenho que agradecer imensamente, Cláudia, pelas suas palavras, por você disponibilizar, por você se doar, não só nesses momentos, mas também na sua esfera pessoal e profissional. Quero agradecer aqui a Patrícia, meu Deus, quero agradecer aqui a Priscila Koga, que é uma pessoa que tem assim me acompanhado, me ajudado, tem escutado, inclusive, e tem sido essa parceira e amiga em todos os momentos. A Amanda, indiscutivelmente, falei, né, cheirando a leite, ela faz e representa aí as mulheres de uma forma que não tem palavras para expressar, isso gratíssima. Aliás, essas mulheres que estão aqui no chat, eu estou no celular, não consigo visualizar todas vocês, nominá-las, mas eu só posso atestar para você, Cláudia, que as mulheres aqui do ABCDMR são porretas. Essas mulheres são porretas, com todo o respeito. Eu tiro o chapéu. Olha, elas são maravilhosas, são mulheres que levantam mulheres, que ajudam mulheres, mas que também estendem as mãos para os homens também quando precisam. Eu sou testemunha. Então, a busca dessa igualdade também, como você bem colocou, é colocar lado a lado todos, e a igualdade é isso. Então, sem segregar, sem dividir, mas juntar. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Nós tivemos esse encontro, esse bate-papo mais informal, mas jamais menos importante. Jamais. Então, agradeço profundamente e vou deixar o último beijo carinhoso para a Iracide Carvalho, a qual me convenceu, foi a primeira pessoa que me trouxeram o projeto, mas foi ela quem me fez enxergar e entender também o direito sistêmico. E é uma importantíssimo instrumento para nós também acolhermos, resolvermos e trabalharmos tantas essas questões. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui presentes. Já falei demais? Então, Priscila, obrigada. Estamos aqui também porque temos uma presidente que colocou a mulher como protagonista. Agradecemos imensamente, doutora Andréa. Eu vou passar a palavra para a doutora Amanda. Brilhante palestra, assuntos da máxima importância e pesadíssimos, né, e extremamente relevantes para o nosso dia a dia. Eu gostaria de dizer algumas coisas com relação à mulher advogada, que esse tema também nos afeta, como bem pontuou a doutora, e nós temos atendido muitas mulheres também advogadas, e eu até comentei com as colegas que eu acredito que esse número tende a crescer de fato, porque nós, advogadas, temos mais dificuldades em trazer essas questões para o diálogo, porque o agressor, a masculinidade frágil, ela tem a necessidade de apequenar a advogada, né? Que para a visão do homem frágil, nós temos muito poder, e de fato temos, né? E se juntas, então, muito mais. Mas existe essa necessidade de nos apequenar para se sentir maior. E as violências são muitas mesmo. E o fato que a senhora trouxe, doutora, que às vezes o juiz, ele como é na nossa própria comarca, nós estamos lá defendendo a mulher, defendendo várias causas e às vezes somos a vítima. Tivemos um caso que o juiz pré-julgou e disse: você precisa, doutora, de uma protetiva? Tem certeza? Se ela está pedindo é porque ela precisa, excelência, não é assim? E também com as questões da pandemia,
tivemos aí a oportunidade de presenciar as violências estruturais do judiciário, enquanto vítimas e enquanto mulheres atuando. Então, eu queria saber se a senhora pode dizer algumas coisas para, inclusive, nos fortalecer nessa caminhada e que as mulheres advogadas que, por acaso, estejam nessa condição, venha conversar com a gente. Sempre vai ter o sigilo, sempre vai ter acolhida, sempre vai ter uma escuta efetiva. A doutora Cláudia sabe muito bem que tem que ter um olhar diferenciado para estar nessa caminhada, né? Tanto que a senhora teve a sensibilidade de dialogar com essa advogada, que a senhora trouxe como exemplo, de 73 anos, e dialogou com ela por horas, mesmo não sendo uma psicóloga, né? E a escuta efetiva, ela salva os horizontes, salva a vida, literalmente. Então, é muito importante. Parabéns pela postura, eu admiro a senhora sempre. É um espelho maravilhoso na minha vida, assim como a doutora Priscila e a doutora Andréia, e as presentes também, tem mulheres aguerridas que sempre estão com a gente nos grupos de estudo, nas reuniões, e é um privilégio caminhar junto com todas vocês. E eu sempre lembro, doutora, que a senhora fala também dos silêncios que eles torturam, às vezes muito mais do que uma violência física. Lembro sempre da dona Cotinha, o caso que a senhora sempre traz, que às vezes a gente precisa de uma palavra, e a palavra ela nos é negada, e também tem infinitas consequências emocionais para a nossa vida. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas dificuldades, se ainda der tempo, eu acho que dá, né? Um pouquinho. É importante. Aproveitando o gancho da doutora Amanda, teve uma palestra da doutora Cláudia, que quando você pensa que viu de tudo, ela trouxe um dado novo. Na pandemia, que as mulheres vinham sofrendo violência, com a restrição do cartão de auxílio emergencial que o governo fornece, em que os agressores estavam retendo os cartões para poder sacar o dinheiro deles e o delas, né? É quando você acha que você viu tudo, a doutora Cláudia nos trouxe isso numa palestra no final do ano passado. Passo a palavra para a doutora Cláudia. Exato, exatamente. Olha, parece que a gente viu de tudo, mas acho que nesse contexto de pandemia e quando a gente cruza, né, esse olhar com essa lente da violência, a gente ainda sabe que ainda vai ver mais. A gente ainda não viu tudo, viu quase tudo, né? E é muito importante vocês trazerem essa dimensão, porque nesse período também de Covid-19, nesse período em que nós estamos aí advogando virtualmente, a violação às nossas prerrogativas enquanto mulheres, eu acho que a gente precisa ter isso muito dimensionado. A violação às prerrogativas de mulheres advogadas não configuram apenas violências. Elas configuram violência e também configuram violações de direitos humanos. Sabem por quê? O Brasil ele é signatário de 2 convenções internacionais garantidoras e protetivas dos direitos humanos de mulheres. Uma delas é a Convenção da CEDAW, a Convenção Internacional pela Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Tá? O Brasil ele ratificou essa convenção que agora, no dia 1º de fevereiro, completou 37 anos de ratificação. E outra convenção é a Convenção Interamericana para prevenir, punir, erradicar e eliminar todas as formas de violência contra a mulher, que é uma convenção que, ao acionar o Sistema Regional Interamericano de Direitos Humanos, ou seja, a OEA, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil, que é signatário dessa convenção, conhecida como Convenção de Belém do Pará, porque foi ratificada e assinada aqui na cidade de Belém do Pará, no estado do Pará, né? Essas 2 convenções, elas
foram utilizadas como substratos, como fundamentos, como diretrizes a alicerçar a Lei Maria da Penha. Então, vejam, a Convenção da CEDAW, a Convenção da ONU, ela traz uma recomendação do Comitê de Monitoramento dessa Convenção da ONU, a recomendação de número 33, que ela deve ser, para nós, advocacia, principalmente advocacia exercida por mulheres, um grande fundamento para as nossas petições quando nós nos depararmos com violações aos direitos de nossos clientes e também violações às nossas prerrogativas profissionais. Essa recomendação, ela determina, ela recomenda que o sistema de justiça como um todo, ao recepcionar demandas de mulheres, evitem, não façam estigmatização, rotulação, recebam essa mulher que vai deduzir essa demanda com preconceito, não é? E nenhum caráter discriminatório. É isso. E, ao mesmo tempo, ela recomenda que mulheres que integram esse sistema de justiça onde nós, advocacia, fazemos parte, e nós, advogadas, encontramos esse reflexo, né, esse respaldo nessa recomendação, juízas, promotoras, delegadas, enfim, inclusive técnicas das equipes multidisciplinares, psicólogas, assistentes sociais, enfim. Essa recomendação, ela menciona que nós, mulheres que atuamos nesse sistema de justiça, não devemos sofrer nenhum tipo de silenciamento, nem estigmatização, nem discriminação, porque se sofrermos qualquer tipo de violência nessa caracterização, também estamos sofrendo graves violações aos nossos direitos humanos e o direito humano do exercício à liberdade de atuação profissional. Vejam, olha o quanto isso é profundo. E o que a gente observou exatamente nesse período de violência, de pandemia, em que parece que tudo ficou escancarado? Nós observamos Mariana Ferrer, que foi vítima de violência sexual, foi estuprada, foi buscar, junto ao sistema de justiça, a garantia e uma resposta à violação, à lesão de direito que sofreu, ser colocada enquanto vítima, de maneira equivocada, num verdadeiro show de horrores no banco dos réus. Ela sofreu todo esse conjunto de recomendações que a recomendação 33 da CEDAW, da ONU, determina, não é? Recomenda, direciona, ela sofreu todas essas violações que são vedadas por essa convenção. E, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, no Fórum da Freguesia do Ó, o juiz menospreza a vítima e a advogada também. Né? Uma coisa absurda. Ele diz que a Lei Maria da Penha não vale nada, que a advogada calasse a boca, um show de horrores também. E aí nós perguntamos e fazemos a seguinte reflexão: por que as mulheres, quando sofrem violência, muitas não procuram o sistema de justiça? Porque o sistema de justiça se coloca como um com C, sistema de injustiça. O sistema de justiça, infelizmente, ele reproduz a lógica sistêmica em que nós vivemos, não é? Ela reproduz a lógica de um sistema cultural, histórico, econômico, que é o sistema patriarcal, que se expressa
a partir de comportamentos que se estruturam sob os pilares do machismo, do racismo e das questões de classe. Então, hoje, o sistema de justiça está para as mulheres da mesma forma que no século XVI, no Brasil mesmo, a Santa Inquisição e o Santo Ofício estiveram para queimar as mulheres que representavam ameaça à sociedade colonial da época. As bruxas, né? Todas as mulheres que queriam ser livres, sujeitos de direitos, terem, digamos assim, domínio e protagonismo da sua vida, eram mulheres que afrontavam o sistema. E, por isso, elas eram levadas, elas eram rotuladas como bruxas e eram queimadas em fogueiras. A minha antepassada em Recife, Beatriz de Luna, no século XVI, foi uma das mulheres que foram queimadas em praça pública no século XVI, no ano de 1595, pelo Santo Ofício, em Recife. Ela era uma mulher que, à época, ela trabalhava com cura através das plantas, a fitoterapia, e aí ela que veio, tinha descendência do Marrocos e que morou na Espanha, né? E que veio na leva de pessoas que vieram para o Brasil, trazia esse saber de lá e aplicava esse saber curando as pessoas onde morava. E aí ela foi questionada por membros do Santo Ofício, dizendo que ela parasse de fazer aquele tipo de prática porque ela era considerada bruxa. E ela disse, se isso é ser considerada bruxa, se curar as pessoas, aliviar o sofrimento das pessoas é ser considerada bruxa, então bruxa eu sou. E aí, por conta dessa ousadia, ela foi queimada em praça pública nessa época, né? Então, literalmente, eu venho desse lugar de antepassadas que também experimentaram, como várias mulheres, como muitas de nós, a questão de violência. Eu descobri há mais ou menos uns 5 anos essa história. Então, para que a gente possa entender que o motivo pelo qual muitas mulheres não procuram o sistema de justiça, quando eu falo de sistema de justiça, não estou falando apenas de poder judiciário, eu estou falando também de delegacias, de perícias nas varas de família que atuam num caráter subjetivo e que também rotulam essas mulheres, não é? Não falam, não se atém a atuar de modo técnico, mas a de taxar, a de classificar e de desqualificar as mulheres, não é? Eu falo de, por vezes, profissionais da segurança pública que maltratam as mulheres nas delegacias ou profissionais da segurança pública militar que entendem que violência contra a mulher é simples conflito, uma simples desinteligência e que fazem mulheres, por vezes, visivelmente lesionadas por violências físicas, serem obrigadas a retomar, a voltar para casa com seu agressor. Eu falo de uma advocacia que, por vezes, exercida por nós ou por colegas, para defender a outra parte, desqualifica mulheres, dizendo que mulheres são oportunistas, golpistas, aproveitadoras, e juntam, por vezes, nos autos, fotos sensuais retiradas de redes sociais em contextos em que essas mulheres exerciam a sua liberdade. Então, a reflexão que eu trago para vocês é até que ponto, enquanto integrantes do sistema de justiça, para defender a parte contrária, nós
precisamos continuar desqualificando as mulheres, ou desqualificando a parte contrária também. Não é? Não estaríamos nós também numa tentativa de defender a qualquer custo, afrontando os limites da ética e, sobretudo, sendo a pessoa a trazer aquele ingrediente a potencializar mais violências? Pensando numa perspectiva sistêmica, doutora Iracy Carvalho, o quanto o direito sistêmico, para entender que a nossa advocacia é parte de um todo e que o direito hoje, por si só, não é capaz de dar todas as respostas, não é? Que o que eu faço enquanto advocacia, enquanto indivíduo, impacta o outro, ou tem uma resposta, impacta o sistema, tanto para o bem como para o mal, é pensar no nosso compromisso ético, nesse conjunto sistêmico, e o quanto a nossa advocacia ela também pode, nessa nova dinâmica, observando essas novas dimensões e desse novo mundo, desses novos cenários que se apresentam, o quanto ela vai ser diferente no futuro. Se a gente tiver, obviamente, essa visão e essa leitura. Eu não sei se eu respondi. Não só respondeu, como é uma aula. Teríamos muitos e mais questionamentos, nós ficaríamos aqui a noite toda falando e seria pouco. Mais alguém da mesa, doutora André, doutora Amanda, fazer alguma consideração? Porque nós já nos adiantamos até mais do que o previsto, mas não teria como ser diferente. Gente, me perdoem aí, porque eu falo muito, desculpem, vão cortando mas aqui. Eu que estou preocupada com a doutora, porque por mim eu ficaria aqui tranquilamente. É que eu me preocupo com os seus afazeres também, sei da sua disponibilidade. Já dormiram já, hoje eles já estão dormindo já, estão tranquilos. Doutora André, doutora Amanda? Podemos? Para não lhe ocupar mais, doutora Cláudia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nunca é uma palestra, é uma aula, um conteúdo extraordinário. Eu sou sua fã, eu e a Amanda, a gente briga para ver quem ocupa o primeiro lugar. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos que entraram aqui no evento, que estão nos prestigiando. É uma honra tê-los aqui. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos, todas e todes, participantes e da nossa palestrante da noite nesse evento e agradece com uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada, e obrigada pela lembrança tão linda que eu ganhei. Muito obrigada, viu? Vou enviar para a doutora. Especiais. Obrigada. Lembrando que essa webinar está gravada e será disponibilizada no nosso canal do YouTube da OAB Santo André. Obrigada. Muito obrigada. Uma boa noite, queridos. Bom descanso, muita saúde para todos. Obrigada, doutora Andréia. Beijos, Amanda, Priscila, beijos, e felicidades pelo seu aniversário, Priscila. Obrigada! Parabéns para você. Que honra, obrigada. Pode cantar parabéns para você. Um beijo, meu amor. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Gratidão, viu? Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.